aquela mesma beleza dos programas anteriores. Porque até as mães ficam comovidas vendo as criancinhas falando de Apocalipse, falando de Jesus. Qual é a mãe que não se orgulha de seu filho? Naquela idade, como o Rogério tem 7 anos, já pregando Apocalipse, já entendeu uma coisa dessa? 7 anos, 7. E ele vai lá e fala de Apocalipse? É emocionante, só mesmo na LBV. Em que lugar do mundo? Em que religião? Em que crença? Em que seita? Uma criança de 7 anos prega o Apocalipse? Só na LBV. Bom, meus amigos, meus irmãos, agora eu vou ter o prazer de apresentar o trecho de hoje da nossa cruzada do Novo Mandamento de Jesus. É o Apocalipse, segundo São João, capítulo 19, versículos 1 a 10. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: é melhor porque é o vento aí. Isso, ótimo. Aleluia! Salvação, glória e poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus julgamentos. Porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram o Senhor Deus que se acha no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequeninos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e de fortes trovões, dizendo: Aleluia, porque reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e lhe demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro de Deus. E acrescentou: estas são palavras fiéis e verdadeiras, palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés para o adorar, mas ele me disse: vê, não faças tal, pois eu sou conservo contigo e de teus irmãos que mantêm o testemunho do Cristo. Adora a Deus, não a mim. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse prenúncio da vinda de Cristo Jesus a este mundo. Então, a profecia já existe desde a primeira página da Bíblia.
Vamos dar mais uns trechinhos do meu livrinho inédito. Vamos lá. A profecia é a prova da origem divina da Bíblia. Olha aí, Frigério. Essa é descachar, de arrasa quarteirão. A profecia é a prova da origem divina da Bíblia. Daí as expressões dos autores sagrados. Está escrito. O próprio Mateus, quando queria corroborar o cumprimento das predições, dizia: conforme disse o profeta, conforme vaticinou o profeta, conforme estava escrito, e assim por diante. E o próprio Jesus, pregando na sinagoga deles, uma vez leu um trecho de Isaías. Não era livro assim, não, era pergaminho, era livro de enrolar e desenrolar. Tanto que o Apocalipse diz, como um livro que se enrola, como um livro que se enrola. Não era um livro bonitinho assim, com páginas assim, era tudo em páginas soltas, enroláveis. Mas então, depois que Jesus leu a profecia de Isaías, disse: hoje esta profecia se cumpriu em mim, diante dos vossos olhos. Virá o Filho de Deus, carregar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Nele até os gentios esperarão. Não é verdade? Então disse Jesus: hoje cumpriu-se em mim, diante dos vossos olhos, esta profecia de Isaías. Ora, onde está o Isaías? No Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Não tem saída. Vejam bem a LBV, daqui a pouquinho vocês vão gostar. A LBV está por dentro, nunca esteve por fora. Os erros da Bíblia eu digo mais lá adiante. Esta profecia cumpre-se hoje em mim, e na verdade o que consagrou o livro dos livros, chamado Bíblia, foi o cumprimento de muitas dessas profecias com exatidão incontestável. Ninguém pode contestar, é realmente incontestável. Mas quais são as profecias? Quantas realmente se cumpriram? Quantas precisam ainda de cumprimento? Isso só a LBV pode dar e vai dar. Nesse livro que vem aí. Agora uma coisa importante que ninguém jamais pregou, e vocês já estão pregando. Eu os considero, como disse o Gerd no microfone, o presidente, quando foi chamado apóstolo do Novo Mandamento, disse: legionários são também apóstolos do Novo Mandamento. E eu os considero assim. Por isso eu digo a vocês, apóstolos do Novo Mandamento, que os erros da Bíblia são consequência natural do estado evolutivo dos autores, como São Paulo apóstolo. São erros pessoais que nem eram erros na época em que foram escritos. Ora, São Paulo apóstolo disse: o homem morre uma só vez e depois disso vem o juízo. Deus dá o julgamento. Vai para o céu ou vai para o inferno? Porque São Paulo, que nesse tempo era conhecido como Paulo de Tarso, ex-Saulo, perseguidor dos cristãos. Ele era fariseu, filho de fariseus. Então aceitava o Sheol, o inferno judaico. Acreditava que uns iam para lá e outros para cá. Claro, ele tinha que ser fiel à sua doutrina. Tá bem, ia seguir Jesus, mas trazia já um acervo de que não se podia libertar
num relance, num passe de mágica. Era impraticável. Então nós sabemos que os judeus não aceitavam a reencarnação. Não aceitam até hoje. Vocês sabiam? Golda Meir não aceita a reencarnação. O Moshe Dayan, o olho de pirata, ele não aceita a reencarnação. Vocês sabiam disso? Mas agora, com quem ficamos? Com a reencarnação ou com eles? Será que a reencarnação não existe? Nós estamos todos enganados? Então, como é que eu, aos 12 anos, papai não sabia a Bíblia, minha mãe não sabia a Bíblia, como é que eu fui pregar a Bíblia aos 12 anos? Me explica. Sem reencarnação, isso se explica? Hein, Malheiros? Hein, Lima? Ô, Gilberto? Wagner? Hein, Mauro? Como é que é? Outra de São Paulo, que estava de acordo com aquela emoção que ele teve de ter sido salvo pela graça. Porque quando Jesus apareceu diante de Paulo, no caminho de Damasco, era Saulo. Tanto que a palavra de Jesus foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não era Jesus que ele perseguia. Ele perseguia naturalmente os cristãos. Mas perseguindo os seguidores de Jesus, perseguia Jesus. Quem perseguir legionário, persegue a mim. Tem saída.